Bom, eu acredito que o processo de formação-ação, na concepção que ele traz na educação permanente, ele coloca em análise, em foco, o cotidiano do trabalho. Em particular, a formação-ação da gestão da educação permanente para a rede de atenção às urgências, ela vem colocar em foco, em análise, justamente a organização do processo de trabalho da rede de atenção às urgências. Então, particularmente no Estado, vem trazer uma contribuição de suma importância para as regiões onde a gente já tem serviços, já tem pontos de atenção da rede e se organizando para poder produzir uma melhor assistência. Então, ao colocar o cotidiano do trabalho em análise, ele propõe que o trabalhador, o gestor, também possa analisar e refletir criticamente sobre o que nó-críticos existem, que dificuldades existem para operar esse trabalho. E efetivamente também o que se espera como resultado, que todo atendimento em saúde pública, ele visa um atendimento de qualidade ao usuário, é isso, garantir o direito ao acesso à saúde, que esse acesso à saúde ele tenha no mínimo uma integralidade e uma qualidade do cuidado. Então, efetivamente, os processos de formação-ação que venham em consonância com esses, ou possam produzir esse tipo de impacto, é extremamente favorável. O processo de formação-ação, ele toca em aspectos importantes para a organização e para que se opere a política, né? Não só no aspecto da gestão, mas no aspecto da atenção, da assistência e particularmente também que se opere no sentido de um processo de formação, de educação, né, para esses trabalhadores ou para quem vai operar, porque aí aqui nós temos ausência, mas em outros locais nós temos a participação de gestores, de secretários no processo de formação-ação. Então, veja bem, a gente entende de que ele traz elementos fundamentais, como a discussão do território, né, da identificação do território, o que eu tenho na realidade desse território, ou seja, fazer uma análise situacional desse território, ele propõe isso. Como estão organizados os diferentes pontos de atenção, né? Ou seja, desde a atenção básica, a urgência e emergência, rede de atenção psicossocial, enfim, pontos de atenção da RAPS e todos os pontos de atenção que essa rede maior precisa operar, né? Na realidade do Estado, particularmente a questão das urgências, ela vinha numa fragilidade, tem serviços criados, né? Há elementos importantes já estruturados. Entretanto, a gente identifica uma fragilidade ainda na organização desse processo de trabalho, na qualidade desse trabalho, né? E um pouco do que se propõe a formação-ação é colocar esse processo em análise, essas dificuldades, analisar esses nó-críticos e produzir, né, pensar em formas de contribuir para essa organização, através de ações educativas, né, de capacitações, enfim, que possam qualificar não só tecnicamente, mas politicamente a organização da rede e o espaço desse sujeito que é o trabalhador na sua efetiva realização e prestação de serviço para o usuário, que é a população, né? Bom, eu acho que esse é o ponto crucial, né?
como que nós vamos fazer uma produção do trabalho, produzir o trabalho, aonde muitas das vezes não há uma expertise tecnológica de conhecimento para operar esse trabalho. Então, essa é a primeira compreensão que todos os sujeitos envolvidos precisam ter, tanto o gestor quanto o trabalhador e o próprio usuário, né? A gente identifica que houve uma ampliação de serviços por necessidade da população, né? A gente percebe que houveram mudanças no perfil assistencial por necessidades apresentadas advindas de problemas de saúde, problemas identificados. Entre eles, muitas questões que são traduzidas nas urgências. Agora, qual é o maior problema que a gente identifica? Apesar da pactuação por exemplo, esse processo de formação-ação do GEPRAL, ele foi pactuado na CIR, ele foi apresentado nas comissões intergestoras regionais, aonde reúne representantes do Estado e dos municípios, ele foi acolhido, foi pactuado qual era o número de trabalhadores e gestores que iriam participar. E ao final a gente percebe que inicia-se com um número maior e aos poucos vão havendo, eu diria, evasões. Muito mais porque nós ainda temos uma força de trabalho insuficiente para operar e que isso gera impacto no trabalho mesmo, que está lá no serviço, ou seja, eu não tenho quem colocar no lugar. Isso vai onerar em termos de quantitativo de plantões, pagamento de plantão, onera no custeio, que às vezes o deslocamento, né, para a participação desse trabalhador. E hoje, como a gente está vivenciando uma certa dificuldade com a questão do financiamento, com os recursos públicos, que não é uma dificuldade agora. A regra já estava posta há muito tempo, entretanto, ela vem sendo cada vez mais, evidentemente, monitorada, avaliada, como é que está sendo investido esse recurso. Então, eu diria que nós precisamos despertar para a importância do processo de educação, né, da formação desse trabalhador, do gestor, inclusive, de todos os sujeitos que estão envolvidos. É fundamental para que a gente compreenda, para que a gente sente, coloque o sistema em análise, as nossas dificuldades em análise, aprenda com isso, que o que se propõe, né, no processo de formação é aprender fazendo, é aprender a partir da própria realidade. Então eu não estou desenhando uma realidade hipotética, né? Eu não estou teorizando sobre, eu estou colocando, trazendo o que tem em teoria e tentando, na verdade, identificar o que existe, construir a realidade do cotidiano do trabalho. Então eu diria que nós, e aí nos colocamos como atores nesse aspecto, de que precisamos entender que isso é uma necessidade apontada pelo coletivo de que movimenta o Sistema Único. A necessidade da formação. Tanto é que a Política Nacional de Educação Permanente e Saúde foi tida como uma estratégia prioritária e estruturante para isso, para organizar. Todo o processo de atenção, gestão, participação, até esse diálogo com as instituições formadoras, que é tão necessário, né? A gente precisa que as instituições formadoras também reconheçam isso. Mas, enfim, eu diria que nós precisamos aprender a valorizar e reconhecer a importância de espaços de formação para o trabalhador, para o gestor, para todos os atores envolvidos na organização e no funcionamento do Sistema Único de Saúde.